bem, façamos uma oração então para darmos início a mais esse momento de estudo da palavra de Deus. Senhor querido, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Como acabamos de cantar, fica conosco, Senhor. Inspira-nos. Fica conosco, ilumina-nos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito, para que sejamos edificados, ó Pai, e assim a tua palavra frutifique em nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos continuar a partir do capítulo 27 de Atos, não é? Atos 27. Nós encerramos no capítulo 25, na semana passada. Só que ao invés de ler o capítulo a partir do 26, eu quero ler a partir do 21 para formar o contexto daquilo que a gente viu antes. Havendo estado todos muito tempo sem comer, pondo-se Paulo de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso ter-me atendido e não partir de Creta, a fim de evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Nós comentamos até aqui, e Paulo continua falando, dizendo assim: Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois confio em Deus que sucederá do modo como me foi dito. Note que Paulo fala novamente, tende bom ânimo, tende ânimo. O que é que está acontecendo aqui? O que é que nós podemos perceber que Paulo está fazendo? Paulo está exercendo um ministério, o ministério de animar os outros. Você sabia que existe o ministério de animar os outros? Sabia? Não, mas você sabia que está na Bíblia? Ministério de animar os outros? É porque na maior parte das traduções que nós usamos, a palavra está uma palavra antiga, que é correta, mas não expressa o significado que tem para nós hoje. Está escrito assim lá em Romanos capítulo 12, versículo 8. Se o dom é de exortar, faça-o com dedicação. Exortar. Note como dizem as traduções modernas. A NVI diz assim: se é dar ânimo, que faça assim. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: se o dom é de animar os outros, então animemos. A nova versão transformadora diz assim: se o seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. No versículo 22, Paulo já tinha encorajado. Agora, tem de bom ânimo. Novamente, no versículo 26, tem de bom ânimo. A palavra exortar muitas vezes é mal compreendida, principalmente nas Assembleias de Deus. Quando tem uma pregação que desce o cajado, né? Como se fala, né? Não, o pastor hoje exortou, foi uma exortação ali, chega que sair sangrando. Sai sangue pelos ouvidos, a exortação do. Não, eu exorto mesmo, porque assim o crente anda na linha. A palavra exortar não significa isso. A palavra exortar, do grego, parakaleo, vem de Paráclitos, que é um título que é atribuído ao Espírito Santo. É aquele que se coloca ao lado para ajudar a carregar. Então, dom é esse. E Paulo estava exercendo aqui o dom de animar as pessoas. Se você lembrar o que acontecia com ele ao longo dos estudos que nós temos feito, ele ia pelas igrejas animando os discípulos, consolando os discípulos, de cidade em cidade. Às vezes ele era o perseguido, ele era o preso, era ele quem apanhava, ele ia lá consolar os outros. Animando as pessoas. Isso é um ministério que nós precisamos ter em mente e ter no nosso coração para desenvolver. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente chora com os que choram, mas não se alegra com os que se alegram. Fica com ressentimento ou inveja. Ou então você vê alguma pessoa que está triste, está em tribulação, e diz, irmão,
Examina a sua vida, meu irmão. Olha, eu estou falando com o coração para você. Examina a sua vida para ver se você está certo diante de Deus. Porque, às vezes, Deus pesa a mão para você se consertar com Ele. A pessoa está sofrendo, é a última coisa que ela precisa de uma palavra dessa. O diabo já está acusando, e você ainda vai acusar também? Não, é o ministério de animar os outros. E ele animou. E a gente vê que na nossa realidade existe um campo muito grande, muito vasto para esse ministério. Por exemplo, animar, exortar, não é? Encorajar aqueles que são acanhados sem confiança para trabalhar na obra de Deus. Até tem talento, mas falta a eles assim um pouco de desenvoltura. Eles são um pouco acanhados, quase que tímidos. E aí essas pessoas não trabalham na obra de Deus porque ficam meio escondidas lá, têm talentos, têm dons, mas não desenvolvem. Aí, nesse caso aí, quando você anima, a pessoa se encoraja e ela desenvolve, ela cresce. Ou então, animar aqueles que trabalham atrás do palco, trabalham nos bastidores, como se fala. O pessoal que está lá na recepção, tomando nota de que ninguém vê, ou quem está na cozinha, ou quem está lá no som, fazendo coisas que não aparecem, não está aqui em cima. Essas pessoas precisam de ânimo também, de encorajamento. Ou então aqueles que se sentem já velhos, inúteis, que acham que são um fardo para os outros. O que é que um velho pode fazer na obra de Deus? Tem uns velhos que ainda são meio serelepes, né? Como eu e outros mais. Sou meio atrevido ainda, o pessoal que passa dos 70 ainda fica agitando por aí. Eu não vou parar, eu não vou entregar ninguém. Eu não vou. Então, tudo bem. É. E aí a gente sai fazendo alguma coisa. Mas tem gente que não tem tanta habilidade de fazer alguma coisa, e aí fica se sentindo um fardo, com a consciência pesada de estar ocupando os outros. Ora, essas pessoas têm experiência, essas pessoas podem aconselhar, elas viram coisas demais na vida, elas são úteis e elas são respeitadas. Mesmo quando se tornem já bem decrépitazinhas, elas precisam de um ânimo, de alguém que estejam com elas. Outro exemplo que me ocorreu, é animar aqueles que estão desanimados por pensarem que ninguém aprecia os seus esforços. Também existe. Existem aqueles que serviram de alguma maneira, estavam trabalhando na obra de Deus, mas por alguma razão foram magoados, ou por uma questão que aconteceu, ou por rixa, ou por rivalidade, e aí ficam desanimados e se acomodam, tal, e às vezes acabam até deixando de frequentar a igreja. Pessoas que precisam de ânimo também, de encorajamento. É um ministério que nós precisamos valorizar. E isso é um dos dons de serviço. Está na lista dos dons lá de Romanos, capítulo 12. Continuando para o versículo 26. E Paulo continua falando. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha, ou seja, é necessário que a gente encalhe. É necessário, que não significa que assim temos necessidade de. Está escrito que vai acontecer. Está determinado que a gente vá encalhar numa ilha. Paulo estava no meio do furacão, tinha havido furacão, agora já tinha acalmado, né? O furacão não demora 14 dias, já tinha acalmado, e o pessoal estava todo mundo grogue lá e sem ânimo, porque estava perdido à noite no meio do mar, sem enxergar, sem a menor ideia de onde estavam. E ele diz assim: olha, vamos comer alguma coisa, Deus disse que não vai morrer ninguém, vão todos se salvar, e também disse que a gente vai dar numa ilha aí, vai bater numa ilha. Encontrar uma ilha no meio do mar Mediterrâneo. Espera aí, Paulo. Espera aí, onde é que você vai encontrar uma ilha aí? Ainda mais que você não faz a menor ideia de onde está. E aí a gente olha ali, ó, de onde ele saiu, né? Ele saiu daquela ilha ali, onde tem cauda, onde tem o número 3,
E aí começou aquele zigue-zague lá, ali, que tem ali, tá? Aquele zigue-zague ali. Muito bem. O pessoal que é especializado em navegação, que assessorou os comentaristas bíblicos, eles andaram fazendo uns cálculos ali para ver o que é que aconteceu aquilo ali. Eles calcularam a velocidade média do navio de 1,5 milha náutica por hora naquelas condições ali. E demoraria 13 a 15 dias para percorrer de Creta, de onde eles saíram, até a ilha de Malta, onde eles chegaram depois do naufrágio. Ora, Paulo diz que essa é a 14ª noite, entre 13 e 15. E o pessoal de navegação diz que o navio, para ter conseguido fazer isso, ele foi em linha reta. Ou seja, Deus manuseou o furacão de tal maneira que foi empurrando o navio para chegar na hora certa na ilha, naquela ilha. E mais, e você vai ver que chegou no ponto certo da ilha, onde o navio poderia encalhar sem bater nas pedras. E aqui você fica admirado com isso que está acontecendo aqui. A mão de Deus dirigindo aquilo tudo ali. E uma outra coisa que dá admiração, a personalidade de Paulo. De repente, aquele prisioneiro que ninguém dava nada por ele, apenas o centurião tinha uma consideração por ele, né? Mas não era um prisioneiro. De repente, o camarada começou a dizer: olha, era melhor não ter saído de lá. E começou agora a dar pitaco em como é que deveria ser a navegação, o que é que deveria fazer. E ele vai e informa a tripulação que ninguém vai morrer, que todos se salvariam, o navio ia ser destruído. Ele vai advertir o centurião para não deixar os marinheiros fugirem. Ele diz que os homens se animem e comam. Paulo agora, de repente, assume a direção das coisas que estão acontecendo ali. Olha que mistério aconteceu aqui. Que mistério está acontecendo? Vamos comentar, no final a gente vai comentar um pouco mais sobre isso daí. Verso 27. Quando chegou a 14ª noite, já me referi a ela, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de terra. O mar Adriático, hoje em dia, o mar Adriático é onde tem escrito ali, ó, tá vendo? Mar Adriático, ali entre a Itália e a Grécia, no canto superior, mais para a esquerda. Mas na época de Paulo, o mar Adriático era todo esse mar entre a Itália e a Grécia, isso tudo era chamado de mar Adriático. Inclusive onde tem a linha vermelha, tá? Na época de Paulo, isso aí é que era chamado de mar Adriático. Então ele diz assim, a gente estava lá no mar Adriático sendo batido de um lado para o outro, aí os marinheiros pressentiram que se aproximava de terra. O que é que está acontecendo aqui? O furacão tinha passado, acabado aquela ventania forte. E agora os marinheiros começaram a escutar som de ondas batendo nas pedras. E aí o que é que eles fizeram? Porque o som se propaga mais à noite, não é? Som de onda quebrando nas pedras à noite, assim, no mar calmo, você escuta até uma distância de 500 metros. O problema é que estava de noite e os marinheiros não faziam a menor ideia de onde estava aquela pedra, aquelas pedras que estavam sendo batidas pelas ondas. Eles escutavam. E aí eles pressentiram que se aproximavam de terra. Nessa hora, o coração dos marinheiros disparou, porque escaparam do furacão, mas agora tem as ondas batendo nas pedras. E se as ondas vão levar o navio bater nas pedras? Aí se esborracha, quebra tudo. E aí? E aí, versículo 28. Lançando o prumo, acharam 20 braças, que dá cerca de 37 metros de profundidade. O prumo todo mundo sabe o que é, né? Uma linha com peso no fundo, né? A braça era isso aqui, ó. Tá? 37 metros. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, achando agora 15 braças, ou seja, 27 metros. Caiu 10 metros de profundidade. Verso 29.
E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Receosos de serem atirados contra lugares rochosos, como eu já falei. Aí lançaram 4 âncoras pela popa. A popa é a parte de trás do navio. Daniel, passa aí para a gente ver o navio. Esse era um navio típico daquela época. Eles tinham, geralmente, esses formatos variavam apenas no tamanho, tá? A parte da frente é a proa, a parte de trás é a popa. A próxima. Muito bem. Aí dá para ver como é que era o navio por dentro. Vamos lá. Por que lançaram pela popa? Volta à foto anterior. Por que lançaram as âncoras por trás? As âncoras não tinham um formato bonitinho que as âncoras têm hoje em dia, não. Tá? Eram pedaços de ferro, sem um formato muito definido, ou pedras grandes amarradas umas às outras, que eram jogadas. Elas pesavam cerca de 25 quilos, as âncoras. Eles jogaram essas âncoras pela popa para que a frente do navio, a popa ficasse firme e a frente do navio ficasse na direção do vento. E aí o vento, quando soltasse as âncoras, o vento empurrava o navio naquela direção, que era a direção da praia. Por isso que eles jogaram pela popa, né? Para o navio já ficar de frente para o rumo do vento. Ou barla-vento, como se fala. Solta-vento. Muito bem, versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Lembram que eles tinham recolhido o bote para dentro do navio? Agora os marinheiros, com medo do navio se soltar e bater nas pedras, ou com medo de não serem capazes de manobrar o navio, tentaram pegar eles sozinhos, abandonar todo mundo lá e se salvar. E começaram a arriar o bote. Só que Paulo percebeu o que estava acontecendo e avisou para o centurião: olha, a vida de vocês depende dos marinheiros a bordo. Nós precisamos dos marinheiros aqui para manobrar o navio. Precisamos dele. E aí o centurião mandou impedir. Aí o que é que foi feito? Resolvido o problema da forma militar, né? Corta lá os cabos, pum, arriaram o bote. Que bobagem, meu Deus! E se fosse necessário o bote mais adiante? Foi um exagero. Mas aqui fica uma lição. Não se coloca militar para resolver problema de civil. Militar é brabo, tá? Eu falo isso de carteirinha, né? Vocês sabem que eu tenho 35 anos de vida militar. Militar é pago para resolver as coisas da maneira mais simples, objetiva e direta. A função do militar é aplicar a violência de forma controlada a serviço do Estado. Militar é para isso que serve. Tá? E aí o centurião mandou militares lá, soldados vão cortar o bote. Ou seja, uma solução drástica demais. Não, guarda, apenas bota um sentinela lá e não deixa ninguém se aproximar dos barcos. Mas foi o que os militares fizeram, né? Verso 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Você nota que no versículo anterior, no versículo 29, o pessoal estava orando para que rompesse o dia, né? Orando aqui não é no sentido de fazer prece, não é no sentido de torcendo, né? Ai, tomara que amanheça logo, todo mundo querendo que amanhecesse logo. Para quê? Para saber se tinha pedra, qual era o itinerário, para onde ia levar o navio. 200 e tantas pessoas a bordo, 276 pessoas a bordo, e todo mundo querendo enxergar onde é que estava o navio, maior aflição. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: comam, comam, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendes provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo.
Era difícil comer, como eu já falei aqui. Difícil de cozinhar, porque a comida tinha que ser feita. Volta aí, passa outra foto, a próxima. Para evitar incêndio, a próxima, aquela do navio, essa daí. Para evitar incêndio, não se acendia fogo na parte de baixo do navio. Se acendia fogo só no convés principal. Colocava pedras e o fogo era colocado ali, né? E no meio da tempestade estava muito difícil de cozinhar e de fazer fogo. Tinha pão, mas o pão meio molhado, então o pessoal enjoava e ninguém comia nada direito. E Paulo disse: nós vamos precisar de energia, vamos precisar de forças. Ninguém vai morrer. Usou até um ditado hebraico, né? Um ditado judaico. Não sei se os romanos e os demais gregos lá compreenderam. Não se perderá um fio da vossa cabeça. Isso é um ditado para dizer que ninguém vai morrer. Não é que não vai cair um fio de cabelo, né? É um ditado. E aí ele usou isso daí. E aqui tem uma lição para nós também. Por que aquela pessoa estava desanimada de comer? A tempestade já havia passado. Mas estavam no escuro. Não sabiam o caminho. Eles não comiam agora, não é porque não dava mais para comer. É porque estavam desanimados. E aí não comiam. Isso às vezes acontece conosco na nossa vida espiritual. A gente enfrenta um problema sério, um problema grande, alguma circunstância, e a gente fica meio apático. E não é que a gente apenas perca o alimento físico, perca o apetite físico, a gente perde o apetite espiritual também. A gente perde o ânimo de ficar orando, de lendo. Eu já li e tal, mas eu não sei, a situação não mudou ainda, não muda. Às vezes até o pior da situação já passou e você está apenas desanimado. Você não ora, não lê a Bíblia, não comunga com as pessoas, não participa da ceia, não vem aos cultos e vai esfriando. Você não come. E aí, por causa disso, enfraquece. E aí, quando precisa das energias espirituais para aproveitar agora que o problema foi resolvido, você está enfraquecido. Isso aqui tem um paralelo com a nossa vida espiritual. Rogo que comais alguma coisa. Rogava a todos que se alimentassem. Verso 35. Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Paulo agora, ele com a solenidade danada, peço a vocês todos que se alimentem. Vamos precisar de energia, vamos precisar de força. Aí pegou um pão, partiu, aí fez a oração, né? Levanta o pão, se a outra mão estiver ocupada, segura com a mão direita, e aí começa a orar, né? Bendito és tu, Senhor Deus, Rei do Universo, que faz brotar o pão da terra. É a oração judaica para a bênção do pão. Né? Os judeus eles têm uma oração para 4 tipos de refeição, quando envolve fruta, quando envolve carne, quando envolve pão, etc. Isso desde os tempos de Jesus se fazia assim. Agora note que interessante. O que Lucas coloca aqui da atitude de Paulo lembra o que Lucas contou que Jesus fez na celebração da ceia. Tendo partido o pão, deu graças e comeu e deu a todos. Lembra o que Lucas também falou quando Jesus multiplicou o pão e deu para as pessoas. E disse assim, dai-lhe voz de comer. E os discípulos foram lá e repartiram para as outras pessoas. Você nota que aqui há um paralelo entre o que Jesus fez e o que Paulo está fazendo. Como se dissesse assim, o Senhor que multiplicou o pão, o Senhor que instituiu a ceia, o Senhor que me mandou um anjo ontem à noite, está aqui também. Aquele ato de Paulo foi mais do que uma oração formal apenas. Foi um testemunho duplo. Um testemunho no sentido de que Deus que abençoa todas as coisas e controla tudo, está aqui e agradecemos a Ele por esse pão. E foi um testemunho também no sentido de falar para aqueles marinheiros, para aquelas pessoas todas, quem é o Deus que controla todas as situações. Isso ficou uma lição para a gente. Às vezes a gente está tão apressado que a gente nem faz de conta que ora. Será que nós não podemos também utilizar o momento da refeição
para educar a nossa família a agradecer. Não oração mecânica, mas uma oração, mesmo que seja repetitiva, porque fica difícil você mudar os termos da oração pelo alimento, né? Você tem aí umas 10 ou 20 maneiras diferentes de orar pelo alimento, mais 10 ou 20 maneiras, depois de 5 dias você já gastou as 10 ou 20. Aí tem que repetir. Depois de 2 anos você está repetindo a mesma oração. Mas repita, mas não repita de forma mecânica. Repita pausadamente, dando testemunho, colocando coração na oração, para que aquilo ali seja uma manifestação da presença de Deus. E quando você estiver em público, ore também. Não no sentido de levantar o prato e dar as graças em voz alta. Não. Simplesmente mostre que você está fazendo uma prece. Bate as mãozinhas assim, ó, e baixa a cabeça. E as pessoas vão lá notar que você está fazendo oração. É o suficiente. Você está dando um testemunho da sua fé, como Paulo fez aqui. E é interessante que depois diz assim, e começou a comer. E no versículo 36 diz assim: todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. O que aconteceu aqui? A galera acreditou no Paulo. Todo mundo acreditou em Paulo agora. Pessoal que tinha duvidado, não tinha levado em consideração. Quando Paulo disse assim, Deus mandou um anjo que apareceu ontem à noite e disse que ninguém vai morrer, agora vocês têm que comer porque a gente vai dar numa praia. O pessoal disse, vamos comer logo então. E foram comer também. Olha o poder espiritual que esse homem recebeu. Olha a virtude de Deus, a autoridade que ele tem aqui. O pessoal acreditou. Versículo 37. Estavam no navio 276 pessoas. 276 pessoas é gente pra caramba. Era um navio, para os padrões romanos, era um navio de porte médio. Não era nem dos pequenos, como aparece nessas fotos, nem dos maiores. Havia navios bem maiores do que esse. Flávio Josefo, ele conta, quando ele faz a história da vida dele, que ele descreve o naufrágio que ele participou, que ele sofreu. No navio que ele estava embarcado, tinham 600 pessoas. 600 pessoas. E os destroços que foram encontrados até hoje, as figuras, hoje em dia se sabe do formato do navio, né? Foram encontrados, inclusive, cargas de navios romanos afundados. Né? Muito bem. Versículo 38. Refeitos com a comida, opa, ganharam forças, energia nova, né? Aliviaram o navio lançando o trigo no mar. Note que eles estão fazendo o que isso aqui? O que eles estão fazendo, jogando o trigo para o mar, é jogando a carga fora. Porque eles sabiam que o navio ia se arrebentar. Eles sabiam que o navio ia dar na praia, numa ilha, ia encalhar, mas ia se perder e a carga também. E eles iriam se salvar. Eles acreditaram, eles creram na palavra. E começaram a jogar. A ideia era o navio ficar mais leve, porque assim ele flutuava num nível mais alto, e quando o vento empurrasse o navio para a praia, ele iria até mais perto da praia, porque ele iria encalhar, né? E quanto mais perto da areia ficasse, mais as pessoas teriam chance de sobreviver. Então começaram a jogar tudo fora. Agora, um navio grande desse, para 276 pessoas, você imagina quantos sacos de trigo tinham lá dentro? Que faxina que foi isso daí? Se não tivesse comido, e a gente desmaiar lá. E Paulo recebeu a promessa, né? Ninguém vai morrer. E aqui fica uma lição, né? Vem cá. Para que trabalhar tanto? Deus não tinha dado a promessa que eles iam sobreviver, que ninguém ia morrer? Então, por que não esperar sentado lá? Deixa Deus providenciar. Porque Deus não faz assim. Deus abençoa o nosso trabalho e garante a bênção. Mas Deus não honra preguiçoso. Deus não honra indolente. Deus não abençoa quem não se esforça. Sabe, dizem que tem um versículo na Bíblia chamado assim: esforça-te e eu serei contigo, e eu te abençoarei. Não está assim, não, mas é parecido. Esforça-te e tem bom ânimo.
porque eu serei contigo. É assim que está. Mas esforça-te. Nós temos que trabalhar. A bênção de Deus não dispensa o trabalho humano. A questão é que, sem a bênção de Deus, o trabalho humano é vão. Agora, sem trabalho humano, a bênção de Deus não se manifesta. A bênção de Deus se manifesta pelo nosso trabalho. A gente cansa. Lembre da peregrinação no deserto. Os judeus, os israelitas, melhor dizendo, saíram do Egito, andaram pelo deserto, a sandália não se estragou, os vestidos não se gastaram, mas eles tiveram que andar. Tiveram que andar pra caramba. Não havia uma esteira rolante no deserto para carregar eles. Não. Deus garantiu o sustento, mas a gente tem que fazer o esforço. É isso que a gente percebe aqui. E eu fico imaginando aquele pessoal lá, o piloto do mestre do navio, o piloto, os empregados, todo mundo, os marinheiros jogando a carga fora e pensando, puxa, se eu não tivesse sido ganancioso, tivesse seguido o conselho, ficado em bons portos, se eu não tivesse querido ganhar logo o meu dinheiro, não ia ter esse prejuízo. Verso 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada. Uma enseada é uma pequena baía. Sabem o que é isso, né? Tem o litoral assim. Uma baía é quando tem uma entrada no litoral. Assim, tá? Uma pequena enseada. Avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Quer dizer, tiraram as âncoras do mar, né? E o navio agora foi indo sozinho. Largando também as amarras do leme e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Aquela vela pequenininha ali, ó. Pegaram só aquela vela pequenininha, porque a outra vela já tinham jogado fora no meio do furacão. Ergueram só aquela vela pequenininha ali, que era para o vento empurrar o navio para a praia. Ali você vê, volta àquela foto anterior. Ali na parte de trás do navio, na polpa do navio, tem dois lemes, né? Os lemes do navio eram assim antigamente. Eles tinham pegado esses lemes aí, colocado numa posição que ficasse difícil do navio avançar. Agora eles pegaram e levantaram os lemes. Era para o navio poder correr mais facilmente, ganhar velocidade e ir o mais perto da praia possível. Versículo 41. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. E aqui agora a gente tem que ver duas coisas. Primeiro, uma pequena enseada no litoral de Malta, onde duas correntes marítimas se encontram. Lucas foi tão preciso aqui na descrição que hoje em dia se sabe exatamente qual foi esse lugar. E deram nome a esse lugar de Baía de São Paulo. Está lá em Malta. Nós estivemos na ilha de Malta. Nós não fomos nessa enseadazinha. Nós estivemos lá na ilha. E no mapa da ilha tem lá, Baía de São Paulo. Por quê? Porque foi lá que esse navio encalhou. Né? Agora, essa é a primeira coisa interessante. Bem localizado. Palavra de Deus bem precisa. Dado geográfico e geográfico bem preciso. Mas tem uma segunda coisa. Teve o furacão, passou o furacão, veio o anjo, comeram, estava todo mundo animado, e de repente agora o navio encalha, chegando na praia. E a proa está lá no banco de areia e a popa começa a se despedaçar, vai morrer todo mundo. A gente pensava que o problema estava resolvido. Parece até filme de suspense. Quando você acha que acabou, agora de repente aparece um outro problema, no finalzinho. E agora, como é que vai ser? Versículo 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles
nadando, fugisse. Por que isso? Porque o soldado respondia com sua própria vida pela vida de um prisioneiro que fugisse. Está no Código Justiniano, para item 9.4.4. Tem lá sobre como é que a lei romana estipulava que se um prisioneiro fugisse, o seu guarda sofreria castigo no seu lugar. Então, os guardas, não, então para não correr isso, a gente morrer, vamos matar todo mundo, porque agora não tem como a gente controlar os presos. Se a gente deixar esses presos andando sozinhos, eles vão fugir da ilha. Fugir da ilha? Como é que se foge uma ilha? Não foge da ilha. A ilha não tem para onde correr. O soldado não queria que ninguém correu o risco. Eu falei para você, né? A solução militar é simples, né? Simples e direta. E aí agora ia matar todo mundo. Você imaginou a angústia dos presos agora? Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou a todos que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Calvino fala no comentário dele que esses soldados foram extremamente ingratos, porque Paulo iria ser morto aqui. E Paulo tinha dado ânimo para eles, tinha orientado. Paulo era responsável por eles estarem vivos. Mas é assim que é a natureza humana, né? Quando se sente ameaçado, cadê a gratidão? Se não for uma pessoa que Deus trabalhou no coração dela, e os soldados não tinham Deus no coração. É chato que às vezes tem crentes que também agem dessa maneira, que na hora dos seus interesses esquece a gratidão e sai atropelando todo mundo. O centurião, então, mandou poupar os presos por amor a Paulo. Foi reconhecido. Era um homem mais nobre. E mandou que quem soubesse nadar se lançasse ao mar para alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábua e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. E aí os que sabiam nadar caíram no mar e foram lá dando as braçadas, chegaram na praia. Os outros que não sabiam nadar se agarraram em destroços do navio, né? Feito a Kate e o do Titanic. Jack. Jack. Tá vendo? Só os pastores é que sabem o nome dos personagens do filme. Muito bem. A Kate e o Jack estavam lá se segurando lá ali. Agora, note que coisa interessante aqui. Os presos que sabiam nadar foram nadando para a praia. É fácil você nadar a favor da onda quando a onda está indo para lá, né? Mas as ondas saíram empurrando os destroços todos, com presos em cima, para a praia. As duas correntes, nenhuma corrente arrastou ninguém para meio do mar. Arrastaram as pessoas em direção à praia. Essas correntes estavam muito bonzinhas nesse dia. Para que isso? Por como assim? Para se cumprir o que Deus havia dito. Deus controla todas as coisas, todas as forças da natureza. Aqui a gente vê a mão de Deus operando poderosamente o tempo inteiro. É uma narrativa de uma aventura, de um episódio assim tremendo, mas você vê a mão de Deus dirigindo todas as coisas. E todos se salvaram, cumprindo-se o que Deus havia dito. Eu quero encerrar trazendo algumas considerações ainda. Nós já vimos muitas coisas, mas eu quero fazer algumas considerações adicionais aqui, algumas conclusões e aplicações. Primeira, Deus dirige os rumos da história na direção do seu propósito, quer seja por meios naturais, sobrenaturais, por pessoas simples ou por pessoas poderosas. Nesses capítulos 26, capítulo 27, né? Capítulo 26 e 27 aqui, mas principalmente no 27, a gente vê uma opção de pessoas e circunstâncias sendo usadas por Deus para conduzir a história, para conduzir as coisas na direção que Deus queria que fosse conduzida. No meio da tempestade, podemos reconhecer que Deus controla todas as circunstâncias segundo o seu propósito. E isso significa bênçãos
para os que estão dentro do propósito divino. Uma coisa é você atravessar uma tempestade com Deus. Outra coisa é atravessar uma tempestade sem Deus. Quando você está com Deus, Deus tem um propósito naquilo. Nenhuma tempestade nos atinge sem que Deus tenha um propósito específico nisso. E aí Deus nos abençoa no meio da tempestade. E abençoa aqueles que estão conosco também. A bênção se espalha. Agora, tem gente que no meio da tempestade faz exatamente o contrário do que deveria fazer. Larga Deus. O Deus queria proteger, no meio da tempestade a pessoa o abandona. E depois se queixa de que Deus não abençoou. Não. No meio da tempestade é que a gente precisa do Senhor. É que a gente precisa correr para Ele e não dele, para sermos abençoados e sermos bênçãos. Segunda coisa, tem a ver com o que eu já falei aqui, né? Somos imortais até que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida. Existe um corinho infantil, um hino infantil que a gente cantava muito antigamente, agora meu trabalho é ensinar os netos, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Mas o temporal às vezes não passa. O temporal às vezes afunda o navio, como aconteceu aqui. E aí? O corinho está errado? Não, o corinho não está errado. Nós temos que ensinar fé às nossas crianças. Que com Cristo no barco tudo vai muito bem. O temporal, às vezes, não passa nesse momento, mas vai passar no momento que Deus achar que deve, que Deus está controlando. E Deus não perde o controle. Porque a chave para a gente entender isso daqui é que existe um tempo para cada propósito de Deus. Deus dirige tudo. Nós estamos numa jornada. E Deus não prometeu a ninguém uma jornada tranquila. Deus não nos prometeu um caminho de rosas. Não. Deus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor nos prometeu foi uma chegada segura no destino final. E o destino final nós não sabemos quando será. Nós sabemos onde é, mas não sabemos quando nós chegaremos lá. Cada um de nós chegará lá, porque o Senhor é fiel. Até lá, nós vamos passando por um temporal, às vezes uma brisa suave, às vezes chegamos num bom porto, às vezes existem ventos contrários, às vezes no meio de um tufão, acaba o tufão, aí às vezes a gente escuta o barulho da onda, o navio encalha, mas Deus vai dirigindo tudo, e vai nos levar a um porto seguro. Vai nos levar com segurança plena. E é nisso que a gente tem que colocar a nossa fé. Por fim, eu gostaria de mencionar aqui as palavras e ações do apóstolo Paulo. Né? Paulo, ele age como um líder tremendo aqui, um gigante aqui, uma personalidade tremenda aqui. Chegou prisioneiro e chega num momento que cresce tanto que ele se torna agora o líder. Lembra José no Egito, não é? Lembra José no Egito, só que numa circunstância muito mais dramática, por meio de muito mais aflições. Qual foi o segredo de Paulo? O que é que aconteceu com Paulo? Ele foi lá, aos pouquinhos, colocando em evidência aquilo que Deus revelava para ele, colocando para fora aquilo que Deus dava para ele, em todos os momentos infundindo confiança, dando orientação, dando bom ânimo para as pessoas, e foi fazendo com que as pessoas o respeitassem cada vez mais, a ponto de que a vida dele foi poupada e a vida dos outros presos foram poupadas também, por causa da confiança que as pessoas tinham adquirido nele. O quanto que ele cresceu ali, aquela estatura daquele homem ficou na frente de todo mundo lá. A ponto de dizer o que é que deveria ser feito dentro do navio. Eu tenho a impressão, e eu concordo com um comentarista, um escritor chamado Tozer, A.W. Tozer, muito famoso,
que ele disse que o próprio Paulo talvez não soubesse daquela circunstância toda, o que ia acontecer. O Senhor ia revelando para ele aos poucos, e de repente ele ganhou aquela notoriedade toda. As coisas não acabaram aqui, vai ter aí no capítulo 28. Mas aqui a gente pode perceber o que é que acontece na vida de alguém que deixa Deus brilhar através dessa pessoa, que se enche de Deus. Em nenhum lugar Paulo se ensoberbeceu, quis aparecer. Ele falava: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Deus é que é exaltado. Deus é que mandou a revelação. Deus é que garantiu todas as coisas. Quando Deus ocupa esse lugar na vida da gente, de alguma maneira você vai resplandecendo, você vai brilhando, você vai ocupando um lugar de confiança. Você passa a ser um referencial, mesmo que você seja uma pessoa calada, retraída, mas as pessoas passam a olhar com um certo respeito, porque tem um mistério na vida dessa pessoa aí. O Espírito de Deus opera nessa vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe para nós incorporarmos as lições tão preciosas da sua palavra. Que nós sejamos assim também. Que nós tenhamos essa confiança assim tão grande que Paulo tinha. E lembre que Paulo tinha uma confiança tremenda em Deus. Mas tinha hora que ele também precisava do ânimo de Deus, como eu mostrei aqui várias vezes. O que é que acontecia quando Paulo precisava do ânimo de Deus? Ele falava para Deus, como os salmistas falavam. Falava: Senhor, o que é que vai acontecer? Tu me disseste isso, no entanto, o navio está se arrebentando, e agora? Como é que é isso, Senhor? O que é que a gente tem que fazer? E vinha a palavra do Senhor. Essa comunhão com Deus, essa vida de oração, de buscar a Deus, é que nos fortalece e nos sustenta. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.